Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem? Estamos aqui de novo, retornando ao nosso discipulado, aquele estudo que eu estava passando para os irmãos, para toda a igreja. Quero dar continuidade no discipulado. Nós estávamos falando do discípulo de Cristo. Então agora, continuando a segunda parte desse discipulado, vamos trazer agora o discipulado no ministério de Jesus. Primeiramente, meu conselho para você: tome sua Bíblia, irmãos. Pegue sua Bíblia, vamos folhear a Bíblia, conhecer a Bíblia, para que nós possamos ter mais, para que nós possamos familiarizar mais com a nossa Bíblia, conhecer mais o texto sagrado. Amém. Segundo, nós precisamos de ter a oração, fazer a nossa oração, pedir a direção de Deus para entendermos a sua palavra santa, porque somente pelo Espírito de Deus é que conseguimos a revelação da palavra bendita do bom mestre. Amém. E que você permaneça comigo nesse vídeo, irmãos. Permaneça para que nós possamos aprender juntos. Eu quero segurar, pegar na tua mão e encaminhando junto por este estudo, para que nós possamos conhecer mais as doutrinas da nossa fé. O que nós cremos em quem? Em Jesus. E Jesus tem suas doutrinas, nós precisamos conhecê-las. E eu estou aqui trazendo esse conteúdo para você, meu irmão. E depois que você terminar de assistir, peço que, por favor, envie para todas as pessoas que você achar por bem, todos os grupos. Vamos semear mais e mais a palavra de Deus através do conhecimento, levando a palavra de Deus, semeando na vida das pessoas o conhecimento, porque é só pela palavra que vem a transformação, a mudança, o renovo. Amém? Vamos aqui continuando, discipulado no ministério de Jesus. Irmãos, discipulado é princípio de autoridade. Este assunto eu quero agora trazer para vocês. Nós vamos estudar junto o que é isso, o que ele está querendo dizer. Que Jesus se utilizou do método. Como assim? Um método de discipulado. Esse método de discipular pessoas, trazer pessoas para si, para colocar nessas pessoas o conhecimento dele. E Jesus juntou os 12 apóstolos. O discipulado de Jesus foi completo, poderoso, o maior de todo o discipulado, porque Jesus começou com os 12 apóstolos. Dos 12 depois passou para 120. 120, depois só foi multiplicando o número da igreja, 3.000, 5.000 almas, e depois o evangelho expandiu para todo mundo, o qual nós conhecemos hoje. Jesus utilizou desse método discipulado. É significativo que logo no início do seu ministério público, Jesus tenha chamado os seus discípulos, os discípulos que fariam o núcleo da igreja. Está falando daqueles que Jesus chamou. Diz Marcos que ele subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram a ele. Marcos capítulo 3, versículo 13 ao 15. Irmãos, pegue sua Bíblia, acompanhe comigo no texto sagrado. É claro que a base do discipulado era a comunhão com Cristo. A base do discipulado era a comunhão com o Senhor. Contudo, fica claro que o resultado prático desse relacionamento era o serviço sob a autoridade de Cristo. Não era ser discípulo de Cristo, mas desobedecer ao Mestre. Deveria estar debaixo da autoridade de Jesus. Não poderia ser um discípulo rebelde, né, irmãos? O discipulado ele funciona quando a pessoa se prontifica a aceitar, receber ordens, certo? Assim que vai construindo um discípulo, fazendo discipulado em pessoas. Não em pessoas rebeldes, murmuradoras, que não aceitam ser corrigido, mas o discipulado é isso. É tratar, lapidar o caráter das pessoas. Qualquer ideia de discipulado que não incorpore as ideias de relacionamento pessoal com Cristo, compromisso de servi-lo e a disposição de viver sob autoridade,
por definição, inadequado. É o que eu estava dizendo. Qualquer ideia de discipulado que não esteja, irmãos, sendo relacionado, tendo relacionamento pessoal com Cristo, ou seja, as pessoas não têm compromisso de servir a Deus através de sua palavra. No discipulado traz essa estrutura, todo o acompanhamento para que você venha servir a Deus segundo a palavra, o que Deus quer de nós. Por isso que nós temos que conhecer a palavra, ter relacionamento com Cristo, compromisso de servir a Deus com disposição e viver sob autoridade. Porque se nós não tiver compromisso com a palavra, irmãos, isso não é discipulado. É o que o texto está nos dizendo aqui, esse estudo que eu trago para os irmãos. Vamos continuar. Discipulado é princípio de lealdade. Lealdade é a principal qualificação de toda pessoa que venha a liderar alguma coisa na obra do Senhor. Uma pessoa inexperiente pensará que quanto mais dons, carisma, talento, simpatia, boa oratória ou formação acadêmica tiver, tanto mais estará qualificada para o ministério. Não é assim, irmãos. Porém, as pessoas mais qualificadas para desenvolver uma atividade ministerial são as pessoas fiéis e leais. As pessoas mais qualificadas para desenvolver uma atividade ministerial são as pessoas fiéis. Não tem dessa de ter gabarito, ter formação disso ou daquilo, eu sou mestre, eu sou um teólogo, formação acadêmica avançada, sou graduado, me tornei um mestre. Isso não quer dizer nada a esse respeito de lealdade. É fundamental ter o conhecimento, mas a respeito de lealdade, o principal é que a pessoa seja fiel e leal na igreja, na sua congregação, na obra de Deus. Porque não adianta ser qualificado, ser formado em um curso superior, mas não é fiel à sua congregação, não é fiel ao seu pastor, não aceita liderança. Está lá em 1 Coríntios, abra sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, irmãos. Todo líder poderá ter um ministério prático e efetivo por algum tempo. Porém, para um ministério duradouro é necessário lealdade. O ministério de Jesus durou 3 anos e meio, certo? Por 3 anos e meio durou o ministério do bom mestre. Então, depois desses 3 anos e meio, porém, para um ministério duradouro é necessário ter lealdade. Já pensou se Jesus acaba com o seu ministério ali, morreu na cruz e depois dele os discípulos abandonassem tudo e falaram, não, eu não vou ter mais com esse ministério, e depois o Espírito Santo vinha na vida das pessoas lá em Atos 2 e eles falaram, não quero saber mais, eu não estou mais à disposição disso, desanimei. Isso aí é uma falta de lealdade. Então os discípulos foram fiéis, depois que eles receberam o batismo, aí é que eles ficaram mais fiéis, ficaram com mais poder, receberam ferramentas para o trabalho, não ficaram desamparados, mas é precisa lealdade. O princípio de lealdade é fundamental. O ministério de Jesus durou 3 anos e meio, mas ele sustentou sua influência por todo o mundo através de uma equipe leal e eficaz. Foi a equipe que Jesus montou pelo discipulado é que fez o evangelho propagar. Passou da Europa, depois veio para o mundo atravessou no mundo oriental e o mundo ocidental, não é verdade? Assim foram os discípulos fiéis ao chamado que Jesus os colocou. Jesus os confiou em um ministério. Jesus entregou um ministério para cada um deles, entregou dons para que eles fizessem com que o evangelho propagasse. Mas o mais importante foi a lealdade desses apóstolos. Vamos continuar, irmãos. A nossa igreja, aqui, o ministério de Jesus durou 3 anos e meio, mas ele
da sua influência no mundo através de uma equipe leal e eficaz, a qual dura 2000 anos já. Por causa da lealdade dos apóstolos, hoje a igreja já dura mais de 2000 anos. A nossa igreja não depende da liderança de uma pessoa específica para se manter, pois não somos eternos. Olha só, igreja. O que ela necessita é de uma equipe de líderes e obreiros leais, porque eu estou aqui hoje, no ano em que vivo, estou servindo a Deus, pregando o evangelho, anunciando a palavra de Deus, mas um dia eu vou partir. E depois as outras pessoas, se não forem fiéis a esse chamado, fiéis para esse serviço, o que será? Acaba, morre e não termina em nada. Foi tudo trabalho em vão, irmãos. Precisa de lealdade. Muitos líderes se levantaram em nosso meio com grande carisma e habilidade, mas alguns se mostraram desleais e com falhas de caráter. Está lá, Atos capítulo 20, versículo 28 ao 31. Confira esses versículos na sua Bíblia, referências bíblicas. A plena recompensa da lealdade. Agora uma coisa maravilhosa, irmãos. No final das contas, os que serão abençoados serão os fiéis e leais. No final de tudo, os fiéis e os leais é que são abençoados. Um líder de visão, ele sabe honrar aqueles que permanecem com ele nos tempos difíceis, irmãos. Os que permanecem são diferentes daqueles que chegam quando está tudo pronto e funcionando bem. Os fiéis permanecem na hora da luta. Os fiéis não abandonam o barco. Eles são leais ao propósito que foram chamados. Entende, irmãos? Lá em Lucas capítulo 22, versículo 28 e 29. Os discípulos, os servos fiéis da casa, eles ficam na hora da luta, na hora da adversidade, eles não abandonam. Eles não são aquelas pessoas que já chegam, já está tudo pronto, tudo funcionando, não. Esses que servem a Deus na dificuldade e permanecem fiéis, esses são os que serão mais abençoados. Pode ter certeza, irmão. A palavra de Deus, leia Lucas 22, que você vai ver a referência bíblica. Em tempos favoráveis, todos parecem leais. Porém, as pessoas leais são conhecidas em tempos difíceis. É verdade? Somos gratos a Deus. Irmãos, perdoa pelo barulho, o barulho que sai aí no áudio ali de fora. Não temos como controlar isso, né? Somos gratos a Deus pelos líderes que permanecem conosco ao longo desse ministério. Amém? Glória a Deus. Há pessoas que são leais ao time de futebol. E leais a uma loja, leais a uma marca, mas não conseguem ser leais à igreja e à sua liderança, irmãos. Nos tempos difíceis, é que quando vem tempos difíceis, tempos de adversidade, aquele tempo de crise no ministério, as pessoas que são leais ao ministério, essas serão mais abençoadas, porque Deus reconhece a obra e o trabalho de cada um. Deus olha para a intenção do coração, viu, irmãos? Aí tem o pastor Juliano Fraga, ele vai dizer que aquele que faz em tempos difíceis o que os outros não querem fazer, esse vai viver coisas maiores e melhores, os quais os outros não viverão. Entendeu? Quem permanece fiel em tempo difícil vai viver coisa maior e melhor, os quais os outros não viverão. Há pessoas que são leais ao time de futebol. Continuando aqui. Pessoas leais ao time de futebol, leais à loja, leais a uma marca, mas não conseguem ser leais à igreja e à sua liderança. Exemplo, o hino do Flamengo diz: uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo até morrer. Esse aí é o hino do futebol. Alguns são mais leais ao futebol do que a igreja é leal ou a Jesus. Alguns são mais leais ao futebol do que a igreja ou a Jesus. Entendeu? A pessoa é mais leal ao futebol.
Não liga para a igreja, não liga para Jesus. Quando seu time perde, ainda faz questão de sair da casa vestida a camisa do clube, mas quando sua igreja passa por dificuldade, irmãos, é o primeiro a abandoná-la. Não levando em consideração que sua saída só aumenta o problema, irmãos. Tá vendo aí? A lealdade ao ministério, Jesus ensinou aos seus discípulos e deu certo. O discipulado é para você, fica comigo nesse vídeo. Vamos estudar a palavra de Deus. Estamos aqui estudando e vendo um pouquinho do assunto sobre lealdade. Precisamos considerar que o Novo Testamento nos orienta a pensar no próximo. O Novo Testamento nos orienta a pensar no próximo mais do que em nós mesmos, irmãos. Sede, pois, primeiro, quer dizer, perdão, irmãos, nós devemos olhar para o nosso próximo, servir ao nosso próximo antes de nós mesmos. Nós devemos fazer tudo para o próximo sem pensar na nossa recompensa, ou sem pensar em nós, né, irmãos? Temos que fazer o bem sem olhar a quem e não desejar receber nada em troca, ou seja, pensar primeiro no próximo. Eu não me interessa a minha questão, a minha vontade, mas servir ao meu próximo é o principal e fundamental. A falha no caráter faz com que as pessoas também sejam desleais a Deus, honrando a si em vez de honrarem a Deus. Sabe como recebemos isso? Quando uma pessoa gasta, por exemplo, R$600 em um par de tênis ou em qualquer outra coisa supérflua, mas não oferta R$100 na casa de Deus. Isso mostra que quem está no trono daquela vida é a própria pessoa e não Deus. Cada um investe em quem mais ama, não tem problema nenhum. Nesse caso, nele próprio. O dinheiro é meu, eu faço dele o que quiser, mas segundo o meu coração, segundo aonde eu mais invisto, isso vai demonstrar se eu amo a Deus ou não amo. Eu vendo a necessidade da igreja e não estendo a mão. Isso aí é princípio de lealdade, viu, irmãos? Discipulado na igreja primitiva. Vamos para esse próximo pilar aqui. Fica comigo nesse vídeo, irmãos. Vamos aprender mais da palavra de Deus. Na igreja primitiva ele teve o discipulado, discípulos e multiplicadores. Os discípulos eram multiplicadores. Que seria de nós se Jesus não tivesse declarado: ide fazer discípulo em todas as nações? Por certo não estaríamos aqui se não fosse aquela ordem de Jesus. Se os discípulos não tivessem propagado o evangelho, se tivessem ficado só no meio do povo judeu, como era para ser do começo, de princípio, se não fosse propagado para os gentios, o que seria de nós, irmãos? A igreja primitiva cumpriu essa prerrogativa de maneira completa e extraordinária. Discípulos e multiplicadores. A igreja primitiva ela cumpriu o seu papel. Lá em Atos capítulo 1, versículo 15, abra sua Bíblia, irmãos, para nós estudar a palavra de Deus. No Atos capítulo 15, o evangelista Lucas vai nos dizer que ali naquele povo, naquele grupo, havia um número de quase 120 irmãos. Ali ele já dá um número exato, que eram os 120 discípulos. Já em Atos capítulo 2, versículo 41, ele vai dizer que já era quase 3.000 almas. Multiplicou, irmão, de 120 que estavam esperando o batismo, o Pentecoste, foi para 3.000 almas. Em Atos lá 47, o evangelista Lucas escreveu e disse a Bíblia que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se iam sendo salvos. Todos os dias ia acrescentando. Atos capítulo 4, versículo 4, o evangelista Lucas vai dizer que ali ele já cansou de contar, fazer a contagem. E disse que grande era o número da multidão dos que criam,
porque já se chegaram a quase 5.000 almas. Eles já não estavam mais dando conta de contar quanto multiplicava. Aí ele começava a dizer: grande era a multidão. Irmãos, discipulado, você é discipulado, depois você multiplica isso. Eu fui discipulado, agora eu vou multiplicar. Eu recebo e transmito a palavra de Deus. Aí lá em Romanos, abra sua Bíblia aqui, ó. Romanos capítulo 15, versículo 18 ao 24, o apóstolo Paulo vai dizer, irmãos, só para me trazer para os irmãos, eu sei da dificuldade de todos aí, eu tinha essa dificuldade também quando eu disse que o evangelista Lucas foi o evangelista Lucas mesmo que escreveu o livro de Atos, viu? Lucas, o médico amado, ele que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Romanos capítulo 15, que Paulo escreveu, ele disse que já não havia mais lugar onde esse evangelho tinha sido pregado. Não tinha mais lugar onde o evangelho não teria sido pregado, irmãos. Ou seja, o evangelho de Jesus, através dos apóstolos, começou a tomar proporções extraordinárias que alcançou a Europa naquele tempo do mundo antigo, e da Europa foi expandindo para o Oriente, depois veio para o Ocidente, irmãos. Então é multiplicação. O discipulado é multiplicador. Aqui, certo, Romanos 15, já falamos. Quando Felipe pregou o evangelho em Samaria, lá em Atos capítulo 8, as multidões estavam unânimes. E ao chegar a notícia em Jerusalém dos que se convertiam e eram batizados, logo foram enviados Pedro e João. Atos capítulo 8. Ou seja, o evangelista Felipe foi enviado para Samaria, então o evangelho chega a Samaria. Quando o evangelho chega em Samaria, Felipe começa a evangelizar e ali começa a crescer o número dos convertidos, as almas iam se chegando a Jesus, arrependidos e eram batizados, só que teve um mistério, porque foi pelos apóstolos. O apóstolo Pedro, quando chega então em Samaria, que ouviu falar que o evangelho estava crescendo, tomando proporções gigantescas, ele chega em Samaria e quando o apóstolo Pedro põe a mão na cabeça das pessoas, dos irmãos que ali estavam, o Espírito Santo desceu sobre aqueles irmãos. Olha só, o Espírito Santo vinha somente pelos apóstolos, a imposição da mão dos apóstolos, porque o evangelista foi lá e pregou, mas foi pelos apóstolos, a direção dada pelo Espírito Santo. A unção, perdão, irmãos, foi pelos apóstolos que descia o batismo e a unção do Espírito Santo sobre as pessoas, e eles falavam em línguas, irmãos. Coisa maravilhosa. O mesmo ocorreu quando houve a conversão de Saulo em Atos capítulo 9, quando o Senhor enviou um discípulo chamado Ananias para ensinar o novo convertido Paulo os primeiros passos na fé. Quando Barnabé, um mestre da igreja de Jerusalém, lá em Atos capítulo 11, soube do que ocorrera com Saulo, logo foi buscá-lo em Tarso e trouxe para Antioquia para torná-lo um discipulador. Lá, quando houve em Antioquia a expansão do evangelho, a igreja começou a crescer e precisava de pessoas com conhecimento. E o apóstolo Paulo, ele era um rabino. Paulo era um rabino, poliglota, falava várias línguas, era um homem gabaritado, estudado, que ele estudou, todos nós sabemos aí, os pastores sabem com quem que Paulo estudou. E aí então Barnabé vai lá em Tarsus, pega Saulo e leva para Antioquia para ajudar a igreja, ajudar a discipular, porque Paulo já foi discipulado, agora ele se tornou um discipulador. Foi necessário buscar Paulo para ajudar a expansão do evangelho. Paulo se tornou um discipulador. Atos capítulo 11, versículo 25, 26, Atos 13, versículo 1 e 2. Leia a sua Bíblia, pause o vídeo, vai e busca a referência do texto, leia o texto para você ver o que eu estou falando e para você entender o texto, irmãos. Em Coríntios, agora o segundo tópico aqui, despenseiros da graça.
Lá em Coríntios, capítulo 1, no versículo 4, e o versículo 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e o 2. O apóstolo Paulo afirmou que somos despenseiros da graça de Deus. Aqui ele usa o termo ministros, que é no grego uperetes, em vez de diáconos, para falar que somos servos, assistentes ou ajudantes. 1 Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. No discipulado cristão, o despenseiro é aquele que recebe a missão de fornecer o suprimento para que o novo discípulo seja alimentado, fortalecido pela palavra de Deus. Aqui nesse texto, Paulo usa os despenseiros da palavra de Deus como uperetes no grego, que ele não quis nos chamar de diácono, mas ele nos chamou de ministros. Somos ministros. Você é discipulado, depois você vai se tornar um discipulador. E em Coríntios, capítulo 4, ali nós temos o título de ministros, despenseiros da graça. Nós vamos levar a palavra adiante, certo? O despenseiro, como despenseiro, você tem a responsabilidade de manter, de fornecer suprimento para o novo convertido, o novo discípulo. Você tem que ensinar ele. Você está sendo ensinado aqui, você está aprendendo aqui, estou compartilhando com você para depois você passar para o próximo. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. O que você aprende aqui, se você falar fundamentado na palavra de Deus, com certeza a palavra que sair da sua boca tem vida, irmãos. Então vamos anunciar o evangelho através do discipulado. A expansão da igreja pelo discipulado. O discipulado é um processo de avivamento, unidade e expansão da igreja. Através dele somos despertados para o crescimento em todas as dimensões. Esse crescimento vai se tornando real e constante, aumentando na medida em que a estrutura da igreja vai se tornando cada vez mais parecida em funcionalidade com a igreja primitiva. Não há fórmulas ou facilidades. Não existe fórmula, não. Cuidado aí com as pessoas aí, os churches, né? Os homens que estão aí trazendo fórmulas para crescimento, fórmulas de crescimento de igreja. São aquelas pessoas, os que estão aí nessa nova onda aí. A fórmula é só uma: adoração simples, amor fraternal. Há um modelo claro e estabelecido pelo Espírito Santo no livro dos apóstolos, de Atos dos Apóstolos. Olha só o modelo de igreja que dá certo e que funciona, porque o discipulado é um processo de avivamento. Você está recebendo a palavra de Deus vai te avivar, vai despertar em você o desejo de servir a Deus com mais fidelidade. Essa palavra vai despertar em você o desejo de servir a Jesus Cristo, fazer a obra de Cristo. E o modelo de uma igreja que cresce é essa: a adoração simples. Tiver adoração simples, sem grandes metodologias litúrgicas. João 16, versículo 13 e 14. Leia lá. A adoração simples, irmãos. Coinonia, igreja que tem a coinonia ou a comunhão fraternal. Igreja tendo a comunhão fraternal, mutualidade e companheirismo. Não como uma congregação religiosa, mas uma comunidade que possibilite as pessoas se sentirem abraçados. O amor fraternal. Você vai organizar a sua igreja, mas
a sua organização, a comunhão através do Espírito, isso vai possibilitando as pessoas se sentirem abraçadas, vai confortando as outras pessoas. E isso é a igreja que dá certo, viu? Se não tiver o amor, a koinonia, o amor fraternal, a comunhão fraternal, que é a koinonia, irmãos, a igreja começa a falhar no seu propósito. Liderança, terceira fórmula, que é de liderança, precisa ter liderança na igreja, não só formando um ministério plural, como também uma realidade carismática, praticando os dons espirituais, lá em Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19. Aí estão os dons para as ferramentas de trabalho. Lá em Efésios também, 4:11, né, irmãos, vai falar dos 5 ministérios para a liderança da igreja, que o apóstolo Paulo lá discerniu para nós e nos disse que o ministério de Deus, a igreja de Jesus, ela tem 5 ministérios que regem a igreja, 5 lideranças. É o apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres ou doutores. Vamos aqui definir esses termos. O apóstolo. Apóstolo é porque ele tem acesso a todos os ministérios. O profeta é porque ele aponta o pecado, aponta o erro. O evangelista é o dedo aqui, ó, que aponta o dedo maior, porque ele vai além. O evangelista vai além de todos, buscando as almas, buscando vidas. O pastor é o dedo da aliança, onde fica a aliança aqui, ó. É o dedo da aliança, simbolizando a aliança do pastor com a igreja. O pastor deve estar aliançado com a igreja, ele deve ser o principal que cuida da igreja, o pastor. E por último, o mestre, o menorzinho, porque esse mestre, esse no dedo mindinho, é porque ele vai nas mínimas coisas. O mestre ensina as mínimas coisas para a igreja. Nenhum desses ministérios pode ser exercitado individualmente. São os 5, deve permanecer da igreja. Não é só o apóstolo que pode mandar, deve mandar, porque tem o profeta que também é liderado por Deus. Sem a profecia o povo se corrompe, a Bíblia diz. Então precisa do apóstolo, profeta, o evangelista também precisa. Depois vem o pastor e o mestre. Nenhum desses ministérios pode tomar a liderança sozinho da igreja. Precisa de todos, porque senão a Bíblia não nos traria esses ministérios separadamente. Precisa da união dos 5, irmãos, para ter uma liderança sólida, saudável. Amém? Nutrição, recebida diariamente no templo e nas casas. Atos capítulo 2, verso 42. As ovelhas devem ser nutridas no templo e nas casas. Ou seja, no templo pela congregação. Você vai no templo, congrega, ouve a palavra de Deus. E também o líder leva a palavra de Deus das casas para as ovelhas. Isso é uma fórmula de igreja sadia, irmãos. Doutrina absolutamente cristocêntrica. Isso aqui é importantíssimo, irmãos. A doutrina deve estar toda ao redor de Cristo. Cristo deve ser o centro da nossa doutrina, da nossa fé. Cristo deve ser o centro da nossa vida. Cristo tem que estar no meio de tudo, irmãos. Testemunho, a igreja desfrutando da simpatia de todo o povo. Olha só, igreja, tem que ter testemunho. Uma igreja de bom testemunho, ela vai crescer, irmãos. Reuniões no templo, pórtico, reuniões no templo, lá no pórtico de Salomão, como uma grande congregação. Toda a igreja precisava se reunir no templo para congregar ali. No templo de Salomão, quando foi apresentado a Deus, e a presença de Deus vinha no templo, e as pessoas se reuniam ali. E também em Atos capítulo 2, versículo 46, vai dizer que e nas casas onde os irmãos edificavam-se uns aos outros na fé e na doutrina, conforme recebia dos apóstolos. Atos 2, 46, 5, 42, Romanos capítulo 16 também, e Efésios capítulo 5, 19, vai no texto da sua Bíblia e busca referência. Irmãos, em Hebreus, vamos abrir aqui em Hebreus. Hebreus capítulo 10,
versículo 24 e o 25. Hebreus 10, 24 e 25, para você. Vamos aqui, eu vou ler na tradução NVI, para ficar mais fácil para entender. Importemo-nos uns aos outros. Olha só a unidade da igreja. Importemo-nos uns aos outros, uns com os outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Por isso que a igreja deve se reunir. Tem aí o movimento dos desigrejados, esse movimento está totalmente errado, irmãos, que precisa congregar. Para quê? Para nos estimularmos o amor e as boas obras com os irmãos. Versículo 25. E não deixemos-nos de reunirmos como igreja, ou seja, não abandonemos a nossa congregação, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, sobretudo agora que você vem aproximando-se o dia do Senhor. Quanto mais vai chegando perto do dia do Senhor, procuremos agora nos congregar para que na reunião da igreja nós venhamos nos encorajar uns aos outros. A fé de um vai passando para o outro, uma fé contagiante, o amor, a união, a coinonia, né? Por isso devemos congregar. Esse movimento dos desigrejados é um movimento herético e está errado. Busque a referência aqui, todos esses textos, irmãos, abra sua Bíblia. Na conclusão, irmãos, assim o novo irmão na fé em Cristo tem a consciência de que ser orientado de maneira sistemática pela palavra o fará forte e fornecerá subsídios para responder quando for indagado acerca da sua fé em Cristo. Busque conhecimento, aprofunda o conhecimento da palavra de Deus. Eu não posso fazer você aprofundar, deve ser um desejo nascido do seu coração. Para quê? Para que quando você for indagado ou perguntarem para você por que você crê nesse Cristo, você deve saber por que você tem fé em Jesus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Irmãos, está aí a finalização da segunda lição, discípulos de Cristo. Então, nessa lição, vamos aqui trazer os fundamentos, os tópicos para ficar bem gravado na sua mente. Então, nós estudamos nesse discípulos de Cristo, nós falamos o que é um discípulo, definimos o termo, falamos lá o que é um discípulo. Discípulo e estabelecendo um padrão, o padrão do discípulo. Cristãos e discípulos, não podemos ser só cristãos, devemos ser discípulos também. Você lembra como nós comentamos esse assunto? O segundo pilar que nós estudamos, quebrantados para servir, irmãos. Nesse segundo pilar tem o tópico ali, transformação interior. A pessoa precisa ser mudada interiormente, transformada interiormente. A casca de fora deve ser quebrada para que aquela semente no interior nasça, né? Irmãos, vocês lembram? Aí deu ali a referência, o exemplo do trigo, o grão de trigo, quebrantados para tocar o necessitado ou o homem. Nós somos quebrantados, não existe, não tem como eu auxiliar a outra pessoa, levar a palavra de quebrantamento para outra pessoa se eu não fui impactado, se eu não fui quebrantado antes, irmãos. No terceiro pilar nós estudamos o discípulo e o ministério de Jesus, discipulado e princípios de autoridade, discípulos e princípios de lealdade, a plena recompensa da lealdade. Nós estudamos também isso, falamos sobre isso. O discipulado na igreja primitiva, discípulos e multiplicadores, dispenseiros da graça e a expansão da igreja pelo discipulado. Jesus entendeu que o discipulado é eficaz. Então eu quero que você também aprenda o princípio do discipulado, discípulos de Cristo, para a expansão do evangelho em toda a nação brasileira. Amém? A paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua casa e a sua família, meu irmão. Permaneça comigo nesses vídeos, vamos aprender a palavra de Deus.